Viva, sejam muito bem-vindos ao TDM Entrevista. Hoje o nosso convidado é o novo diretor do IPOR, o professor Joaquim Coelho Ramos. Muito obrigado por estar connosco. Um dos projetos que tem para o IPOR é a criação de um laboratório de línguas. Perguntava-lhe qual é que é o objetivo, o que é que se pretende com este laboratório de línguas no IPOR. Viva, boa tarde, prazer é meu. Um laboratório de línguas é uma valência essencial neste momento no ensino das línguas. Para além de permitir uma experimentação dos alunos relativamente a materiais autênticos, é uma ferramenta, chamemos-lhe assim, um sistema que permite aumentar a produtividade do ensino. O que é que eu quero dizer com isto? Há estudos que dizem que a existência de um laboratório de línguas pode aumentar até 10 vezes digamos, os resultados positivos no ensino de uma língua. Isto consegue-se porque, repara, a maneira ideal de ensinar uma língua será ter um professor para um aluno. Na impossibilidade de se fazer isto, um laboratório de línguas vai estabelecer uma rede em que, na verdade, os alunos podem desenvolver as suas competências em contacto com o professor e em contacto uns com os outros. E, portanto, isto aumenta tremendamente a capacidade de aprendizagem, mas também facilita a capacidade do ensino. De maneira que é uma ferramenta que me parece absolutamente essencial. Ela tem vindo a ser estudada tendo em vista os objetivos concretos do IPOR e penso que neste momento está numa fase final. Qual é que será o desenho que este laboratório poderá ter em concreto no IPOR? Bom, ele no IPOR vai permitir intervir diretamente com os nossos alunos, com os nossos formandos, mas a ideia é ele também servir as comunidades externas ao IPOR, ou seja, ele estará aberto a escolas bilíngues, outros parceiros que entendam por bem utilizá-lo. Isto numa perspectiva de prática corrente. Para além disto, um laboratório de línguas permite desenvolver investigação também na área, como disse inicialmente, do ensino-aprendizagem de língua, no treino auditivo, na exploração de materiais autênticos e, neste aspecto, eu penso que será uma ferramenta fundamental também para aquilo que eu gostava que fosse uma outra dimensão do IPOR, que é o reconhecimento mesmo externo daquilo que são as suas competências de investigação. Em que áreas é que o IPOR pode vingar, digamos assim, em termos de investigação? Nos contactos que eu tenho tido com os nossos professores, portanto, com o corpo docente do IPOR, eu tenho percebido que há gente que tem já uma prática assinalável na investigação na área da didática, da pedagogia, na produção de materiais didáticos, mas também em áreas outras, como a semântica ou como a fonologia. De maneira que eu penso que estas áreas já estão a ser suficientemente trabalhadas, de tal maneira que temos neste momento 5 pessoas a fazer doutoramento, o que não é de menos, tendo em conta que o corpo docente do IPOR é de 14, o corpo docente estável, depois temos colaboradores, mas, portanto, sem dúvida que isto será uma mais-valia, não é? Que nós pretendemos ver também para fora, aplicada para fora das fronteiras de Macau. Justamente esta capacidade que eu tenho visto nos nossos docentes de produzirem materiais de qualidade, eu penso que tem que ser exportada. E, portanto, vou também procurar fazer um esforço no sentido de internacionalizar este trabalho. E quando é que este laboratório de línguas poderá arrancar? Bom, o laboratório atravessou uma fase de apreciação para ver se obtinha financiamento. O Governo da região de Macau tem sido muito generoso e tem prestado muita atenção a este projeto. Nós entregámos recentemente a documentação final e agora aguardamos a decisão que eu penso que estará para curto, médio prazo. Portanto, tendo em conta que é uma valência com alguma exigência técnica que tem que sofrer uma avaliação não só a nível, digamos, infraestrutural de matéria,
de sala em si, de aquisição de hardware, mas também a nível de estudos de materiais de software compatível com outros. Portanto, será, eu penso que a curto prazo, não lhe queria dar uma data já, porque não seria muito curial da minha parte, mas penso que a curto, médio prazo teremos o laboratório em produção. No início do próximo ano letivo já conta ter este laboratório a funcionar? Eu queria tê-lo a funcionar um bocadinho antes do ano letivo, para que se pudessem fazer testes e depois no ano letivo tê-lo em plena produção. Outra das suas apostas tem também a ver com o reforço da colaboração com as redes de ensino de português em alguns países da região, com destaque para a Tailândia e o Vietnã. Porque estes dois países, subentende-se que tem havido uma procura pelo português, pela língua portuguesa nestes países. O que é que nos pode dizer sobre esse aumento da procura? Bom, eu tenho, de facto, prestado declarações públicas nesse sentido e elas vêm no decurso do recente encontro de pontos de rede que aconteceu no IPOR. Nós, anualmente, encontramos-nos com professores aqui da região que nos fazem chegar as suas preocupações, as suas necessidades, mas também que partilham connosco boas práticas. E na sequência desses encontros eu tive contacto, de facto, com o Vietnã, com a Tailândia, mas também com Timor-Leste, com a Austrália, e eu gostava de desenvolver um apoio mais concreto a esta rede que existe, de facto, aqui nesta região. Paralelamente a estes parceiros, que eu penso que podem trazer para o ensino-aprendizagem aqui na região do Sudeste Asiático uma série de experiências e de abordagens pedagógicas, nós temos também um trabalho que temos vindo a aprofundar com outras regiões da China, nomeadamente com Sichuan, com Pequim, enfim, procuraremos expandir esta rede com Xangai, procuraremos expandir esta rede sempre numa percepção de interagir e, como lhe dizia, na partilha de boas práticas, que me parece essencial. Todos nós temos uma experiência a lidar com os estudantes que os outros professores, agentes educativos, também têm, mas segundo uma perspectiva diferente. E, portanto, partilharmos estas experiências, a maneira como resolvemos os problemas que nos surgem, é a todos os níveis valioso para esta percepção integrada em rede do ensino aqui na região. Mas para as pessoas lá em casa terem uma noção da procura do português nestes dois países, que números é que existem, quantas instituições, quantos alunos? Eu solicitei agora uma atualização dos números. Nós temos algumas turmas, eu não lhe sei dizer exatamente um número correto, sei que no IPOR recebemos anualmente 5.000 estudantes, portanto, ao longo de um ano, o que me parece um número muitíssimo interessante e em crescendo. E o feedback que tive nas regiões com as quais me encontrei agora, essas que acabou de citar, e ainda, como lhe digo, Timor-Leste, que tem um caráter especial por ser um país de língua oficial portuguesa, e a Austrália, permitem-me assumir que esse crescimento da língua portuguesa é uma realidade. Eu tenho sentido isso, não tanto ao nível do curso, que nós chamamos o curso geral de aprendizagem da língua portuguesa, mas sobretudo ao nível dos cursos para fins específicos. E falo-lhe concretamente dos cursos direcionados para a contabilidade, para as ciências da saúde, para a administração pública e para, digamos, a área jurídica. É, de resto, essa a sua formação de base, o direito. Isso quer dizer que o IPOR também poderá fazer uma maior aposta nesta área? É verdade, a minha formação de base é jurídica e depois é que entrei no mundo da linguística, primeiro na Universidade de Coimbra e depois na Universidade do Porto, e eu acredito que a linguística jurídica, que é um conceito que não é técnico, mas que permite perceber do que é que estamos a falar, é uma das áreas de futuro. E isto porquê? Porque os países têm procurado colaborar em realidades geopolíticas, de que a União Europeia, por exemplo, é um caso. A legislação é tendencialmente harmonizada, embora seja produzida numa língua e seja posteriormente traduzida. E, portanto, isto exige competências complementares que se expandem não só para a produção legal, mas também depois para a sua interpretação, para os julgamentos, para a exportação, se quiser, de decisões judiciais no contexto do direito internacional privado. Nas relações diplomáticas, esta interação entre a língua
designadamente a sua parte técnica, consolidada pela linguística e pelas suas várias áreas, os seus sub-ramos, e o direito é, na minha opinião, uma área que vai ter que merecer mais atenção por parte do IPOR, que é essencialmente uma entidade formativa. A esse propósito, aliás, eu acabei de ter uma reunião no IPOR, onde propus a criação de um curso em linha para complementar os cursos presenciais que já existem na área do português no direito. Foi uma primeira reunião, mas eu estou convencido que, como disse, é uma área que tem que ser trabalhada porque está a ser exigida pelos nossos parceiros e pelo mercado de trabalho. Tem inclusivamente um livro que se chama Introdução ao Português Jurídico, vai estar disponível também em Macau? Esse livro foi produzido para um contexto muito específico, em Praga, portanto ele está escrito em português com resumos de capítulos em checo. É uma possibilidade de produzir um novo manual desse género, mas não acredito que esse seja aplicável aqui, porque a realidade é diferente, mesmo a realidade das instituições. Portanto, há outras designações, outros contextos, mas é uma possibilidade. Quer esse, quer a produção de novos materiais. Voltando um pouco atrás ao encontro de professores de português da Rede da Ásia-Pacífico, alguns professores queixaram-se da falta de materiais ou da desatualização de materiais ou da não adaptação aos locais onde estão inseridos. O que é que o IPOR pode fazer nesta área? Pode apostar também no desenvolvimento, na continuação do desenvolvimento de novos materiais feitos também a pensar nestas especificidades culturais desta região? Eu estou convencido que sim, e a prova é o trabalho que está a ser desenvolvido neste momento. O IPOR está, para além de ter lançado há pouco tempo um manual de ensino de português para o nível C1, que é um nível que não tem muita produção na área dos manuais, está a manter um esforço que é regular e que está agora numa fase nova, com um aumento da produção, na área da construção de guias lexicais. Nós já temos no mercado guia de conversação entre português e vietnamita, temos guias lexicais para a área da contabilidade e finanças, estamos a tratar, para breve prazo, da conclusão de um guia lexical para a área do turismo, portanto, tudo isto para dar resposta às necessidades que essas academias, mas não só, escolas, nos têm feito chegar. Esse esforço vai depois, numa segunda fase, sofrer um incremento na área da atualização dos manuais que já existem, que de facto estão a precisar de uma revisão. Eu dizia há pouco tempo que não é só na medicina e na biologia e na física que há avanços. Os avanços científicos fazem-se sentir também na área da linguística, da pedagogia e da didática e, portanto, é preciso que os manuais reflitam esses avanços. E, portanto, vamos ter que fazer um esforço também para servir a comunidade e os nossos parceiros para que esses materiais que estão à disposição dos nossos professores correspondam, de facto, às novas técnicas de ensino que, enfim, terão que ser aplicadas nos nossos parceiros, na região do Sudeste Asiático, que é onde nós intervimos diretamente. Há algum plano de ação, algum calendário? O guia lexical está praticamente a sair da forja, depois vai ter que sofrer uma revisão e posterior publicação, mas está muito no fim do processo. Depois iniciaremos a revisão dos manuais e, portanto, veremos o que é que se pode fazer com os recursos também humanos que temos. Por falar em recursos humanos, o IPOR tem-se debatido com alguns problemas de falta de docentes, pelo menos no que toca à fixação dos docentes que vão passando pelo IPOR. Estamos no início de mais um ano letivo. É certo que chegou há pouco tempo, mas perguntava-lhe nesta altura qual é que é o ponto da situação. O IPOR tem os professores todos de que necessita? Precisaria de mais professores? Qual é a situação nesta altura? Neste momento já foi possível resolver o problema da falta de professores contratando mais um professor e tendo 3 professores colaboradores. O problema da gestão de recursos humanos no IPOR é que estamos muito dependentes
das necessidades que os parceiros nos fazem chegar. Ou seja, se nós temos um grande número de pedidos para cursos de formação específicos, por exemplo, na área do turismo ou na área da contabilidade, e de repente é preciso dar resposta a esses cursos em concreto, que são cursos normalmente com o número de horas limitado e que não acompanha a totalidade do ano letivo, não é para nós possível contratar um professor, porque, enfim, as horas para preencher o horário completo não existem, mas recorremos a professores colaboradores. Com a contratação deste professor adicional, as necessidades de base estão colmatadas. Como lhe disse, gostava de expandir isto, até porque, em primeiro lugar, gostava de reduzir o número de horas letivas de cada professor, porque muitos deles têm muitas competências na área da investigação que eu gostava de explorar. Portanto, se eles pudessem ter menos horas letivas, poderiam certamente ter mais tempo para investigar, para publicar e para fazer acompanhamento mais personalizado aos alunos. Mas, nesta fase, nós temos os recursos humanos de que precisamos. Depois, a médio prazo, veremos se podemos reformular a abordagem do IPOR para obtermos mais capacidade, para aumentarmos a capacidade. Já agora, quanto é que gostaria de reduzir em termos de carga horária a estes tais professores que fazem também investigação, em termos de números? O que é que nos pode dizer? Eu gostava que um professor não tivesse mais de 16 a 18 horas letivas. E, portanto, nós estamos neste momento a conseguir reduzir para 18 horas letivas, portanto, que um professor tem, mas eu acho que para o processo de reflexão, de investigação, de leitura, de acompanhamento da literatura científica que vai saindo, isso ainda é demasiado. Veremos o que se pode fazer. Ou seja, se houver essa redução que pretende, vai ser preciso contratar mais professores. Quantos mais professores serão necessários quando este plano for implementado, se for implementado? Isso tem que ver, como lhe disse, com as necessidades que o mercado nos for apresentando, quer a nível do curso geral... Em termos médios, expectáveis, digamos assim. Não lhe posso dizer, porque isso tem que ver com o número de alunos que teremos no curso geral, e isso só se define a cada ano, e depois de se dividirem os alunos por turmas, quer a nível dos cursos para fins específicos, que variam muito. Eu posso lhe dizer, por exemplo, que neste momento estamos a pensar criar um curso na área da saúde, que vai ser uma inovação, porque eu sei que existe uma vontade do Governo da Região Administrativa Especial de Macau em trazer médicos de Portugal e, portanto, vai ser necessário estabelecer aqui algum tipo de interface entre os profissionais de saúde que estão cá e os que vão chegar. Portanto, está a ver, todas estas exigências vão exigir do IPOR uma capacidade de resposta que eu não posso antecipar. Dito isto, sem dúvida que tenho a intenção de aumentar os recursos humanos. Veremos como se pode fazer isso. Para aumentar os recursos humanos é também necessário haver um investimento em termos financeiros. A oferta salarial é um problema no IPOR para conseguir ter as pessoas em quantidade e qualidade que são necessárias ou não? Por muito estranho que isto possa parecer vindo de quem gere a instituição, eu estou convencido de que a política salarial do IPOR, neste momento, tem espaço para melhorar. Ou seja, eu estou convencido de que podemos fazer mais pela motivação dos nossos professores. Mais uma vez, depois de um mês de trabalho no IPOR, eu não tenho uma receita mágica para se fazer isso, mas tenho uma receita mágica para estudar possibilidades, que é conhecer bem a realidade, ver como é que podemos diversificar a nossa oferta, alterar fontes de financiamento, melhorá-las, aumentar a produtividade interna e, neste sentido, estou convencido que poderemos criar condições melhores para os nossos professores. Aliás, essa será não só uma maneira de os motivar no seu serviço diário, mas é também uma maneira de os fixar. Porque Macau tem Porque tem sido um problema. Macau tem exigências que têm que ver com a oferta habitacional. As pessoas
têm que procurar casa e, pronto, isso gera naturalmente uma certa ansiedade, sobretudo para quem vem de Portugal, que encontra um regime diferente, tem que se enquadrar com uma nova cultura e, portanto, isto é sempre algo que provoca uma certa ansiedade, que é natural aos processos de deslocação. No entanto, eu devo dizer que os nossos professores têm conseguido ultrapassar esses problemas. Os professores que ficam a trabalhar connosco têm, até de maneira pessoal, feito um esforço para, em conjunto, procurarem soluções e, portanto, estou convencido que, uma vez ultrapassada a questão da melhoria, eu não lhe chamaria aumentos salariais, porque, na verdade, do que se trata é de uma compensação pelo grande trabalho que eles estão a fazer. E, portanto... Uma atualização. Uma atualização. Uma atualização. É a palavra correta. E, portanto, eu penso que isso será depois chave para a estabilização do nosso corpo docente. Deu há pouco exemplos de várias frentes em que o IPOR pode trabalhar para conseguir esta atualização salarial. Falou, por exemplo, da diversificação das fontes de rendimento. O que é que pode estar em cima da mesa? Por exemplo, uma vez terminado o processo de atualização dos nossos manuais, entrar no mercado e exportá-los. Eu vi agora o manual que saiu mais recentemente, o manual de C1. Está muito bem conseguido pedagogicamente, tem conteúdos muito atuais e está na altura de o IPOR apostar na exportação deste tipo de materiais. Eu acho que há caminho para fazer aí. Outros exemplos serão, por exemplo, o acolhimento de investigadores estrangeiros, a colaboração com entidades fora daqui da região do Sudeste Asiático. Portanto, mas acha que o IPOR pode fazer isto sem haver também uma luz verde de Lisboa e apoio financeiro, monetário de Lisboa? Nós temos tido, e não é de agora, não é desde que eu cheguei, o IPOR tem tido uma relação muito próxima com a Assembleia Geral. Aliás, outra coisa não poderia suceder. E a Assembleia Geral tem apoiado sempre aquilo que são as propostas executivas da direção. A Assembleia Geral, como sabe, incorpora vários associados. Um deles, como dizia bem, é o Estado português, representado pelo Instituto Camões. E também aqui o Instituto tem sido bastante generoso no seu apoio. Portanto, eu estou convencido de que o apoio existe. Naturalmente que há sempre oportunidade para melhorar, mas eu estou convencido de que o esforço nesta fase tem que partir do próprio IPOR. Ou seja, nós temos campo para melhorar a diversificação das nossas fontes de rendimento. Só numa situação extrema e para lá deste momento é que eu veria a necessidade de colocar à consideração da Assembleia Geral uma intervenção maior por parte de Lisboa. Para já, estou convencido que, explorando bem aquilo que são as nossas opções, poderemos atingir esses fins. Uma última questão em relação a este tema, em termos de números, mais uma vez, percentagem, estes aumentos que são desejáveis e esperados poderão chegar até quanto? Não lhe vou responder essa pergunta por dois motivos. Em primeiro lugar, porque tenho que falar... Em termos de objetivo, se será possível ou não, depois logo se verá, mas em termos de objetivo, o que é que se pretende? Não, eu não lhe vou responder, não é por uma questão de ocultação, é por uma questão de elegância. Ou seja, eu antes vou falar com os meus professores, depois vou falar com a Assembleia Geral e depois chegaremos com certeza a um número que me parece que... Quer dizer, não tenho razões para desconfiar que será um número satisfatório para esta fase. Mas, por uma questão de elegância, primeiro falo com as partes envolvidas, como entenderá. No próximo ano haverá novidades? No próximo ano, uma vez ocorrida a Assembleia Geral, eu espero que haja novidades. Civil ou letivo? Letivo seria o ideal.
Vamos avançar. Esteve 12 anos na República Checa antes de vir para Macau. Perguntava-lhe que balanço é que faz desta experiência. Foi uma experiência vasta. Esteve como coordenador do Centro de Língua Portuguesa em Praga. Foi também leitor do Instituto de Camões noutras cidades da República Checa. O português está a ser também mais procurado no centro da Europa? É verdade, eu estive 12 anos na República Checa com um interregno de 1 ano em Cabo Verde. Para lhe responder com dados concretos, uma vez que me tem pedido números, eu vou-lhe dizer um número que para mim é paradigmático. Quando eu cheguei ao Centro de Língua Portuguesa, nós tínhamos 15 estudantes a aprender português, e estou-lhe a falar de português como curso não conferente de grau académico. Quer dizer, o português para efeitos comunicativos. Quando eu saí da República Checa, nós tínhamos 147 estudantes, e tínhamos 147 estudantes, porque já não tínhamos onde dar mais aulas. Portanto, nós estávamos a dar aulas em locais cedidos por instituições, desde o Convento dos Agostinhos até uma escola secundária contígua ao Instituto, e, portanto, não era possível expandirmos mais. Praga tem um problema neste aspecto, quer dizer, há uma especulação imobiliária muito grande e, portanto, não nos era possível arrendar instalações. Mas o crescimento exponencial que se verificou prova, de facto, o interesse que existe na República Checa e na Europa Central em geral pela língua portuguesa. Repara que eu gostava de salientar aqui que não se trata de um trabalho do leitor nem do representante do Instituto de Camões na República Checa, mas o trabalho de toda uma equipa que estava no Centro de Língua Portuguesa e que, de facto, eu tenho que o dizer aqui como testemunho, não conhecia horários, por iniciativa própria, não conhecia limites e abraçou a causa da língua portuguesa, sendo que muitos deles eram checos, com uma força que ainda hoje me emociona. Mais do que impressionar-me, emociona-me. A nível dos cursos conferentes de grau académico, nós tínhamos perto de 550 alunos, enfim, já não tenho bem presente de memória, em toda a República Checa, em crescendo. E o mesmo acontecia na Europa Central. Repare que grande parte dos países da Europa Central pediu adesão à CPLP com o Estatuto de Observador Permanente. A República Checa foi um caso. E, portanto, há de facto um interesse que é transversal. Ficou mais europeu com esta experiência na República Checa? Eu já era um europeu convicto. Fiquei mais crente no potencial da língua portuguesa, no potencial da CPLP enquanto comunidade, e fiquei definitivamente mais crente nos valores que a língua portuguesa transmite de multiculturalidade, de pluricentralidade, que é uma característica inerente à língua portuguesa, vendo-a, portanto, com um excelente futuro. É um fator que também a diferencia de outras línguas internacionais nesta altura? Definitivamente. Sobretudo a sua pluricentralidade e a sua capacidade de agregar culturas. Não é? É impressionante ver os nossos alunos em sala de aula. Eu falo agora na experiência concreta da República Checa, na sala de aula terem os mais diversos pontos de interesse nos mais diversos pontos do globo. Eu tive alunas que saíram, que concluíram a sua licenciatura e abriram uma agência de viagens em Cabo Verde. Tive 2 alunas que abriram galerias de arte em Lisboa. Tive uma aluna que esteve em Macau a fazer um estudo para o seu doutoramento, que neste momento está, se não me engano, em Timor-Leste, a continuar esse estudo. Portanto, é de facto uma língua, da língua portuguesa vê-se o mundo, não é? Como disse alguém, e é pura verdade. É um ativo que temos que acarinhar. Durante a sua estadia na República Checa, esteve também envolvido noutras questões que não tinham só a ver estritamente com a questão da língua. Coordenou a secção de Diplomacia e Relações Externas do European Union National Institutes for Culture. É uma área do seu interesse, a área da diplomacia, e gostava de lhe pedir também a sua opinião sobre algumas das primeiras declarações do novo Cônsul-Geral de Portugal em Macau, Paulo Cunha Alves, que afirmou que uma das suas grandes apostas, não a única, mas uma delas, é justamente a diplomacia cultural. Perguntava-lhe como é que vê esta prioridade e qual é que é o papel do IPOR nesta estratégia, qual é que poderá ser?
Em primeiro lugar, deixe-me deixar claro que não é minha intenção qualificar as declarações do Sr. Cônsul-Geral. No entanto, não posso deixar de ficar muito contente com essa área, de entre todas aquelas que ele salientou para a sua intervenção aqui, e por vários motivos. O primeiro, porque tenho a certeza que a cultura é um soft power com resultados que são visíveis internacionalmente. Portanto, já deu provas de que é um recurso diplomático fundamental. Já para não falar no facto de ser um recurso de coesão das próprias comunidades. Como é que o IPOR pode intervir nesta área? Bom, a nossa relação com o Consulado-Geral tem sido de, eu não diria só de colaboração, mas de cumplicidade, se me é permitida uma palavra nada diplomática, ou pelo menos não técnico-diplomática. Mas esta cumplicidade reflete-se, de facto, na permanente disponibilidade para, em articulação com o Consulado-Geral, prosseguir as estratégias de internacionalização da cultura portuguesa. Sobretudo, e eu gostava que fosse essa uma tónica também aqui do mandato da atual direção, na promoção da cultura portuguesa contemporânea. E estou convencido que nesse aspecto teremos uma excelente relação, que aliás já se começou a manifestar com o Consulado-Geral. O IPOR vai ser também um agente cultural de Macau nos próximos anos? Vai continuar a sê-lo? O IPOR já é e vamos com certeza continuar a ser. Talvez com uma abertura maior que eu gostava de conferir no plano anual de atividades. Eu gostava de trazer um pouco mais de arte contemporânea, por exemplo, das novas abordagens das artes de palco. Gostava de estabelecer mais diálogo entre os criadores de Macau e os criadores portugueses. Repare que é uma coisa interessante, eu tenho estado em contacto com vários curadores portugueses que me dizem que os artistas de Macau, formados nas escolas de Macau, têm sido muito bem recebidos em Portugal, mas não só em Portugal, na Europa em geral. Ou seja, quando eles participam em bienais, em trienais, em mostras internacionais, é possível ver que os artistas de Macau têm tido, as linguagens que eles propõem, têm tido um acolhimento extraordinário. E eu gostava que houvesse maior ligação entre eles e os artistas que traremos, com certeza, de Portugal. Muito bem, vamos então esperar por novidades. Professor Joaquim Coelho Ramos, muito obrigado por ter vindo ao TDM Entrevista. Muito obrigado, eu. Muito obrigado. Nós voltamos na próxima semana. Contamos consigo. Até lá.